ciência, com esses processos que a gente não tem como, né? Isso. Pronto. Começamos, professor Cláudio. Pode, agora realmente o palco é de vocês. Aí vocês vão me dizendo que eu vou passando, tá bom? Beleza, então posso começar, né? Ô, professor Rony, você vai ampliar os slides ou... Querem que eu amplie? Tá dando para visualizar assim ou é melhor que eu amplie? Eu consigo visualizar, não sei as outras pessoas. Talvez pelo celular fique um pouquinho pequeno. Então, talvez ampliando então, seja melhor visualizar. eu só não vou ficar vendo nada, tá? Então, eu vou só apagar meu microfone aqui, porque eu não vou ver nada. Agora, não vou ver você, não vou ver nada. Tranquilo. Posso começar? Como que é? Ele deu um joinha ali, porque não está conseguindo, né? Está com o microfone fechado. Pronto, aí beleza. pode prosseguir. Eu que não atentei para a imagem aqui. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite para todas e todos aqui. A gente vai falar um pouco sobre uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo no curso de comunicação, de relações públicas da Universidade do Estado da Bahia, né? É uma construção conceitual, esse egomuseu, né? Egomuseu é um conceito que eu venho trabalhando um pouco antes do pós-doutorado, mas no pós-doutorado eu me dediquei exclusivamente a essa construção conceitual, e aí a ideia é que a gente possa falar de um modo amplo da conceituação e especificamente de uma vamos dizer assim, das pesquisas dentro desse tema, né, que é a pesquisa que Brenda desenvolveu agora, nesse último ano, e que trata da inovação no Instagram, tá? Pode passar, professor. Rony, na verdade, ainda está pequeno, e não passou, ainda está na primeira página. Agora foi. Bom, aqui a gente tem um pequeno sumário, né, da estrutura da nossa apresentação, o conceito, né, ou a construção conceitual, o processo de inovação com o uso, dados das redes sociais no ano de 2021, o objeto de estudo, no caso da pesquisa que a Brenda desenvolveu, né, que é perfil de mulheres negras empreendedoras baianas no Instagram, o modelo de análise que a Brenda desenvolveu, né, que a gente utilizou nessa pesquisa especificamente, e a identificação, né, de inovações encontradas nesses perfis estudados dentro dessa pesquisa. Pode passar, professor. Maravilha. Então, essa imagem, ela é um print de uma outra pesquisa desenvolvida pelo Lev Manovich, né, no grupo de pesquisa dele. O Lev Manovich é um grande teórico da área de comunicação, ele é reconhecido internacionalmente. Ele vem desenvolvendo umas pesquisas dentro do contexto digital, que são pesquisas muito, muito ricas, e uma bem específica, denominada Self-Seed, ele trabalha, né, o grupo de pesquisa trabalha com um mapeamento de imagens de redes sociais online. Então, são imagens do Facebook, do Instagram e de outras redes, que elas foram coletadas em 5 grandes cidades do mundo. Nova York, Berlim, Moscou, Paris, São Paulo. Então, o grupo de pesquisa desenvolveu uma espécie de software para análise dessas imagens, buscando identificar semelhanças nas selfies que as pessoas fazem, né, nessas cidades. Então,
A princípio, eles catalogaram milhares de fotos em cada uma dessas grandes cidades, né, e isso foi feito a partir desse mecanismo, né, desenvolvido, né, com este software. E essas análises, né, de cada uma das cidades, as análises foram revelando coisas muito interessantes. Só que eles fizeram uma espécie de questionamento sobre a fidelidade desse software, em que medida os dados eles realmente falariam verdadeiramente sobre os resultados, porque foram mesmo milhares de fotos para cada cidade, né? Algo que, para a gente fazer, né, assim, humanamente, é bastante complicado. Parar e analisar 5.000 fotos é algo muito, muito desafiador. Então, eles fizeram uma primeira rodada com o software, depois, com os resultados, eles partiram para uma segunda rodada, só que com uma análise humana, um número menor, me parece que o número foi de 600 imagens para cada cidade, e os resultados, eles são basicamente os mesmos, né? Vai falar que mulheres postam mais, mulheres sorriem mais, o grupo, por exemplo, em Nova York, mostra que pessoas com a faixa etária acima dos 30 anos posta mais, faz mais selfies do que pessoas mais jovens, o que foi mais comum nas outras cidades. São Paulo foi identificada como uma cidade em que as pessoas sorriem mais nesse estudo. Então, esses dados, quando eu me deparei com essa pesquisa, com esses dados, eu fiquei muito assim intrigado, porque eu já estava muito fazendo determinadas questões em relação a esse contexto de redes sociais online, pelo fato das sociedades, né, e no caso da nossa sociedade brasileira, baiana, a gente aderir com muita facilidade a esse contexto. Não é uma característica nossa, é uma característica mundial. As pessoas aderiram com muita facilidade ao contexto das redes sociais online. Então, eu fiquei, assim, encantado com essa pesquisa, com os resultados, e motivado a também trabalhar com isso, conhecer mais sobre isso. Então, aqui, para mim, é o ponto de partida para o meu trabalho no pós-doutorado. Antes disso, eu estava muito, assim, pensando na questão dessa motivação. O que faz a gente querer postar encontros, refeições, práticas esportivas, paisagens, a nossa roupa, os nossos objetos de consumo? O que motiva a gente a postar essas coisas? A fazer uma espécie de catálogo disso que a gente possui, que a gente usa, que a gente admira, né? Esses objetos todos, essas representações todas que falam da gente. Então, antes eu estava muito intrigado com isso, mas não era uma questão muito clara, muito elaborada. Então, quando eu me deparei com esse trabalho do grupo de pesquisa do Lev Manovich, aí eu fui juntando uma coisa com outra, e aí comecei a pensar na questão do ego, né? Como que nas redes sociais, facilmente a gente se depara com a questão do ego, né? Todo mundo feliz, todo mundo contemplando, usufruindo, vivendo, sorrindo, consumindo. Então, é uma sociedade perfeita. E eu fiquei pensando muito nessa questão do ego, sabe? Nossa, nosso ego lá em cima, nas redes sociais e parará. E aí eu comecei a ver que o fato da gente postar muito, catalogar e tal, e se expor, que tinha uma relação com o museu, né? Daí eu juntei essas duas palavras aí, o ego e o museu. Mas, inicialmente, essa expressão, ela surgiu de uma forma, eu diria, pejorativa, uma crítica ensimesmada sobre esse comportamento de registrar, de documentar, de colecionar e de expor, que é o que todos nós fazemos hoje nas redes sociais online.
Então, no pós-doutoramento, eu fui amadurecer esse ponto de partida, né? Daí, a definição, vamos dizer assim, clara para o conceito é que egomuseu diz respeito às imagens documentadas, colecionadas, acumuladas e expostas nas redes sociais online. Agora, esse ponto de partida que surge pejorativamente, ele acaba sendo repensado, redesenhado, porque não precisa ficar nessa coisa tão 880. As redes sociais são péssimas, as redes sociais são maravilhosas, né? É uma moeda, né, que ela tem duas caras. Então, para o bem e para o mal, né, são novas realidades, né? Professor, pode passar para o próximo slide. Daí, eu vou usar esse slide aqui para poder concluir minha fala, tá? Que eu quero deixar que Brenda fale dos resultados da pesquisa que ela desenvolveu, que são resultados muito bacanas. Eu quero aqui só falar desse processo de construção conceitual. Então, no pós-doutoramento, que foi realizado na Universidade de Aveiro, em Portugal, onde eu também fiz o meu doutoramento, eu fui fazer uma revisão de literatura em base de dados especializadas. Eu usei a Scopus Imago, né, o Mendeley, para poder buscar trabalhos, né, artigos científicos que pudessem falar do uso das redes sociais online. Então, eu li muita coisa, muito artigo falando do uso do Facebook, do Instagram, do Pinterest e por aí vai. E aí eu tive que fazer, na verdade, um afunilamento, porque não dá para poder tratar todas as redes sociais online, porque elas têm características e comportamentos diferentes. Como eu tenho uma paixão por fotografia, essa minha relação com a imagem, e eu defendo a ideia de que vivemos efetivamente numa sociedade determinada pela imagem, então eu optei pelo Instagram, porque eu gosto da funcionalidade do Instagram, essa predominância que existe, né, com a imagem, com a fotografia, e aí comecei a afunilar a leitura, né, e seleção de artigos científicos que falassem sobre o uso do Instagram. Então eu identifiquei muitos autores inclusive daqui do Brasil. A gente tem a Mariana Mussi, que fez um doutoramento na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e que ela usou como campo empírico estudantes de um curso de comunicação no Rio de Janeiro e estudantes de um curso de comunicação em Barcelona. E aí ela fez uma espécie de análise contrastiva para poder compreender a construção de identidade com o uso do Instagram. E o trabalho dela é mesmo muito bacana, porque ela faz uma espécie de revisão sobre o uso da fotografia, uma revisão histórica do uso da fotografia. Ela traz referências em torno dos estudos de identidade, né, para poder falar desse nosso comportamento com as redes sociais online. Então, esse trabalho, no caso aqui do Brasil, ele surgiu como um grande estímulo para mim também, e, claro, alguns autores portugueses, uma pesquisadora da Bélgica, Caldeira, que ela fez um outro estudo também em torno da construção de identidade. Ela analisou, sem software, ela analisou muitos perfis no Instagram, para falar também desse processo de construção de identidade, e ela desenvolveu um modelo de análise magnífico para a compreensão da imagem que é publicada no Instagram. Então, no primeiro, são dois modelos de análise. No primeiro modelo, ela faz uma espécie de análise sociodemográfica, para entender, no caso, o número de seguidores que o perfil tem, a frequência de publicações, as hashtags mais utilizadas, idade, gênero, e
também localização, e no segundo modelo de análise, ela parte para questões mais específicas da imagem, sobre enquadramento, o que as imagens mostram, né, se o corpo inteiro, se selfie parte do corpo, se objetos, né, alguém faz uma selfie, mas na selfie a pessoa, de alguma forma, está mostrando o braço, o pulso com um relógio, tem alguma coisa relacionada à ostentação, a marca, a paisagem que está em primeiro plano. Então, ela faz uma análise desses elementos imagéticos e também textuais, porque a gente tem hoje muito verbo icônico, né? Uma imagem com, no mínimo, uma legenda, mas às vezes acompanhada mesmo de um texto. Então, ela faz uma estrutura no modelo de análise para poder identificar isso. Então, o trabalho dela é um trabalho mesmo muito referenciado sobre os estudos que tratam, né, de redes sociais online, mais especificamente do Instagram. E aí outros autores, como José Van Dijk, o Stig Javar, que eu sempre tenho um pouco de dificuldade para falar o nome dele. Então, eu fui identificando na revisão de literatura muita curiosidade, muita coisa em torno das redes sociais online, estudos completamente diferentes, né, não necessariamente falando do que eu estou falando agora, que é dessa questão da musealização de si. Então, eu vi muitos estudos em torno dos processos de mediação, de mediatização, de plataformização, das construções identitárias, das performances, e aí tem um trabalho também maravilhoso de uma argentina, que é a Paula Sibilha, que ela fala do eu performado, e pronto, a gente pode falar também dos vou chamar assim, dos clássicos, né, filósofos e sociólogos, e também antropólogos, que têm muito construtos sobre a cultura contemporânea, que vão lastrear tudo isso, né, em torno de comportamento. Então, a gente vai falar do trabalho do Zygmunt Bauman, né, que ele fala muito da questão do consumo, né, e claro, situando na cultura contemporânea, a gente pode perfeitamente direcionar para essa busca incessante que a gente tem hoje com as redes sociais online, a busca pela performance, pelo melhor ângulo, né, pelo melhor de mim, mas também clássicos que alguns insistem em dizer que são datados, né, como o Guy Debord, que traz o conceito de espetacularização na cultura de massa, e que eu uso o conceito de espetacularização nesse contexto, né, da performance, né, do que eu escolho para mostrar nas redes sociais online. Então, já não é mais a espetacularização feita pelos meios de comunicação de massa, né? Nós fazemos a espetacularização hoje quando a gente escolhe aquilo que a gente acha que é digno de exibir. Pode ser o trabalho que eu estou apresentando aqui agora, pode ser a paisagem que eu admirei do pôr de sol, a prática de desporto, a refeição do almoço, pode ser a roupa íntima, e pode ser mais intimidade ainda, porque o que os estudos também têm revelado é que quanto mais íntimo de mim eu falo, mais público, mais publicização, mais espetacularização, mais, vamos dizer assim, reconhecimento eu posso ter, né? Então, grosso modo, como o que eu procuro é like, então é um jogo aí, é uma dinâmica incessante, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas o tempo não. Daí, o que acontece? Nessa revisão de literatura, né, que também a gente publicou, e que a gente traz essas questões mais, vamos dizer assim, a miúde sobre o comportamento nas redes sociais online, a gente se depara com uma questão que é também característica da cultura contemporânea,
que é o papel dos meios de comunicação, né, das mídias, dos dispositivos, especificamente das redes sociais online, porque nós estamos falando de uma produção de sentido. Se no contexto da cultura de massa era um processo de comunicação todos, agora, no contexto todos, cada um dá a sua contribuição, cada um vai buscar o sentido para si, ainda que a comunicação massiva ainda tenha um peso sobre tudo isso. Mas a verdade é que a gente está podendo minimamente participar e buscar o sentido que a gente quer, ainda que esse sentido também seja algo instituído. Mas tem um jogo aí mais vamos dizer assim, palatável, se é possível dizer dessa forma. E nesse contexto, a gente está falando de cultura, né? Essa produção de sentido é a produção da cultura contemporânea, né? É a chamada cibercultura. E dentro dessa cultura contemporânea, a gente percebe que a grande negociação, no caso, com o uso das imagens, está na relação álbum-família, que é histórico, desde quando a gente tem o surgimento da fotografia, as fotos, né, dos burgueses, pais de família, né, do patriarcado, a representação do patriarcado pela fotografia, né, em que falar, para eu falar de mim, eu preciso falar da minha família. A minha família tem que estar presente na fotografia. Então, uma família só existe, o eu só existe, porque existe a família, a representação da família. E agora a gente inverte completamente. A gente não tem a família no Instagram, né? No perfil de cada pessoa não existe a família, existe o eu. Né? Eu falo de mim a partir do que é afetivo para mim. Né? O que eu também digo que está associado à espetacularização. Por quê? Porque o que eu falo de mim é o que eu entendo que é digno para falar de mim. Pode ser do mais íntimo, do mais banal, do mais óbvio, né? Aquilo que, no fundo, vai estruturar qualquer sujeito. Sentimentos, emoções, pensamentos e ações. Então é isso que a gente posta. É isto que cada um vai buscar enquanto sentido, e é em cima disso que a gente constrói a cultura. Né? Daí, eu digo que esse processo é um processo de musealização, por quê? Porque é o registrar o mais importante. Na medida em que eu publico, eu faço uma espécie de seleção, então há também aí uma curadoria, há uma espécie de colecionismo, porque nenhum perfil, ou praticamente nenhum perfil, tem apenas uma publicação, né? São várias, então é uma coleção. Essa coleção exige cuidado para manutenção, cuidado para as próximas peças que irão compor essa coleção, né? E ela precisa ser exposta, ela precisa ser visitada. Para isso, ela precisa de cuidado, né? Isso cumpre com uma espécie de ritual que tem a musealização, tal como a gente conhece desde, né? Falar historicamente. A gente pode falar do Museu do Homem, a gente pode falar do Museu da Imagem, do Museu do Futuro, das várias concepções de museu que a gente tem, elas todas vão ter uma relação com o documento, com o registro, que perpassa tudo isso que eu acabei de falar aqui. Então, em torno disso, desde 2016, né, da época do pós-doutorado para cá, eu tenho investido nessa temática, e a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa, né, no Interfaces, a gente tem trabalhado com algumas abordagens dentro dessa conceituação de ego-museu. Então, aí a gente já desenvolveu, né, e trabalhou com as seguintes temáticas, né, o ego-museu no contexto de artistas midiáticos. A gente escolheu alguns artistas do mainstream, né, para poder, tipo, como é que a coisa funciona, né, para os artistas midiáticos? É assessoria? É agenciamento? Cada um está trabalhando ali com o seu perfil e fazendo a manutenção? Como é a relação com o público? Então, a gente trabalhou aí com Baiana System, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Daniela Mercury. Escolhemos, claro, né, afunilar em artistas baianos, artistas da Axé Music, para poder dar essa característica do mainstream mais acessível.
né? Depois também a gente desenvolveu um outro de artistas ativistas, o contexto de autoria em artistas ativistas no Instagram, e aí a gente trabalha desde artistas que globalmente são reconhecidos, tipo Thaís Araújo, tipo Lázaro Ramos, mas também artistas menos, vamos dizer assim, globais, como a gente está acostumado a falar, mas todos eles com uma pauta em comum, o ativismo, né? A luta antirracista. Então, aí a gente desenvolveu esse trabalho, foi muito bacana, a gente fez várias apresentações e congressos, e ele foi publicado no mês passado, no Journal of Digital Media and Interaction. Então, é um artigo que ficou mesmo muito bacana, posso passar depois para vocês, porque ele tem uma fundamentação teórica muito densa, né, do ponto de vista do que a gente pode falar hoje de estudos interseccionais, e trabalhamos também num outro projeto com artistas de rua, moda e feminismo negro, que é um outro trabalho também muito interessante que foi desenvolvido. Brenda, que vai falar hoje aqui de inovação, né? Mulheres empreendedoras, inovação no Instagram, mas tem trabalho já também agora em conclusão, no caso de autoria no Instagram, como é que a gente pode falar de autoria, construir autoria, como é que cada pessoa, cada sujeito, além de musealizar, é também autor. Então é um outro trabalho, está sendo desenvolvido aí com Lídia. Um outro que fala de masculinidade hegemônica, de povos de terreiro, de construções identitárias, de transmasculinidades, de masculinidade negra. Então, a gente está abrindo aí um leque para essas presenças no Instagram, porque, só para concluir agora mesmo minha fala, que eu já falei demais, do início, quando a gente tem essa questão do ego, o ego inflado, aquilo que é pejorativo, a gente vai agora para o outro extremo, que é lidar com a possibilidade e a necessidade de positivar muita coisa que existe nas redes sociais online. O trabalho de ativismo, por exemplo, né, das lutas antirracistas, do feminismo negro, né, do ativismo LGBTQIAP+. Então, esse é um lado muito fantástico que a gente precisa conhecer, né, para poder entender o que está por trás dessas lutas, do trabalho que esses perfis fazem, né, dos ativismos, né, como algo que é necessário para a gente positivar, né, do ponto de vista sociológico. Acho que é isso. Peço desculpa se eu me delonguei aí, estou aqui à disposição, tá? Gratidão. Passo a bola aí para a Brenda, que Brenda vai falar de um trabalho mais específico, que é o de inovação. Vai lá, Brenda. Aqui. Rony, pode passar já o slide. Aí agora já com essa base maravilhosa, né, que o professor Cláudio deu, foi um trabalho, assim, de iniciação científica, como ele comentou, de 1 ano de pesquisa, uma pesquisa que, como ele mostrou, ele já tem trabalhado por muito tempo, então eu fiquei muito encantada, né, desde a primeira vez que eu vi a temática e comecei a mergulhar no assunto, e a minha temática, né, de acordo com os temas, né, que ele mostrou, foi inovação. Ele me deu esse desafio de pesquisar sobre inovação, porque quando a gente pensa no Instagram, a gente já pensa em uma plataforma inovadora, mas ao mesmo tempo, muitas das coisas lá já têm ocorrido há um certo tempo, então, o que seria inovação no Instagram? Como que seria, né, com o uso do Instagram? Aí, quando a gente pensa, né, no conceito de inovação, eu trago aqui o pontuado, né, por César Bogliano, que como fazer algo novo, como modificar algo já existente, né, de uma nova forma, ou bem como uma certa exploração de novas ideias, né, ou padrões, e fica nítido com isso uma linha bem tênue entre inovação e empreendedorismo, que foi a linha que eu decidi seguir, que foi a de mulheres negras empreendedoras. E aí, nesse sentido, né, de inovação e empreendedorismo, a gente vê uma possibilidade, né, uma difusão, né, de novos conhecimentos, por assim dizer. E desse modo, a gente vê também a inovação, né, como se torna um fator importante, né, presente nas estratégias de comunicação, no cotidiano, como também no local que a gente fala, que é a plataforma, né, do Instagram. Aí pode passar, Rony, o slide. Aí, no objeto
de pesquisa que a gente escolheu, né, no caso do nosso objeto de pesquisa, de mulheres negras baianas, a gente também teve essa preocupação em ter um recorte, né, local, e empreendedoras. O uso da plataforma, ela funciona muito como um museu de si, né? Aí a gente trabalha esse termo que o professor desenvolveu, de ego-museu, da musealização de si, mas também, né, como a plataforma como uma ferramenta de promoção da marca pessoal dessas mulheres, né, no sentido de empreendedorismo. Aí pontuamos na nossa pesquisa que que tem uma relação que se estabelece, né, entre a musealização e a inovação em perfis públicos de mulheres negras baianas no Instagram, e aí a gente quis pesquisar justamente sobre qual seria essa compreensão que se pode ter sobre o conceito, né, de inovação e de ego-museu nos perfis escolhidos, né, desses perfis de mulheres negras baianas, e a partir das publicações de perfis, né, dessas pessoas. Aí pode passar, Rony. Aí, só para trazer também, né, do contexto que a gente começou a desenvolver nossa pesquisa de iniciação científica em julho de 2020, já tinha começado a pandemia, e, inclusive, ao pensarmos, né, nas redes sociais e nesse período pandêmico, a gente traz também muitas pesquisas bastante atuais, né, desse sentido de 2020, que falam sobre o impacto, né, da pandemia e o aumento do uso das redes sociais, né. A gente trabalha com a pesquisa do Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade de Informação, que foi desenvolvida em agosto, né, de 2020, e aí ela fala bem, assim, explicitamente, como foi notável que as tecnologias digitais, elas serviram, né, como uma forma, uma ferramenta para amenizar esses efeitos da pandemia em várias áreas, né. E, com isso, diversos aplicativos voltados para a produção de conteúdo, como as mídias sociais, ou no caso dessa nossa pesquisa, o Instagram, se destacaram bastante no período. Aí pode passar, Rony, de novo. Aí, para o nosso objeto de estudo, né, foram, como eu comentei, a gente escolheu o perfil de mulheres negras empreendedoras baianas no Instagram, foram escolhidos 10 perfis, e a gente buscou, né, perfis que explorassem a musealização de si, bem como o fator de inovação nas suas postagens. Aí pode passar, Rony, novamente. Aí, após uma pré-análise desses perfis e exploração, os dados, eles foram coletados, a gente tabelou, colocou, né, fez uma etapa de classificação para agregar também esses dados, e depois a gente fez a escolha dessas postagens, desses perfis. A gente trabalhou com um período de março de 2021, justamente, né, por conta do Dia Mundial da Mulher, que teve muitas postagens muito interessantes voltadas a essa questão do empreendedorismo e do ego-museu, e perfis, assim, que trabalham com essa mesma temática de empreendedorismo negro e trabalhando de formas diferentes, e a gente gostou de explorar, né, essa perspectiva. Aí os perfis escolhidos foram esses 10 perfis, né, Monique Evelyn, Ita Laerta, Gabriela Mendes, Grana Preta Oficial, Karine Wakanda, Carol Barreto, Luanda Vieira, Neizona, Barles Estúdio, Criação. São perfis que alguns têm milhares de seguidores e alguns são menores, né, não chegam a ter 1000 seguidores. A gente realmente escolheu nesse sentido de ter uma perspectiva diferente, né, para trabalhar com nossas imagens. Aí pode passar, Rony. E aí, essas imagens, no total, foram 163 imagens que a gente pegou desses 10 perfis. E foram analisadas, categorizadas, né, como eu falei, de acordo com as características e valores a partir desse modelo que tem aqui, né, desse modelo de análise que a gente construiu para a nossa pesquisa. Aí ele se baseou, esse modelo, né, na classificação dos postagens conforme suas particularidades, escolhidas, né, por critério no período de março de 2021, que, como, né, eu mencionei, realça muito o empoderamento feminino, né, foi o período de Dia Mundial da Mulher, então teve muitas postagens bem bacanas nesse quesito de empoderamento feminino. E essas postagens, elas foram likeadas, né, no primeiro, os elementos predominantes das postagens, né, podendo ser uma selfie, uma imagem própria, uma parte do corpo, a marca pessoal, um produto, card ilustrativo, ou texto, ou um geotrem.
o tipo de discurso, mais formal, menos informal, convidativo, político ou inspirador. E também a gente trabalhou com o tipo de inovação, principalmente, né, no Instagram, né, seja inovação na imagem pessoal, na marca pessoal, no recurso imagético, no discurso, na promoção do empreendedorismo, na interação, no card ilustrativo ou na inovação, né, fotográfica. Aí, só para maior compreensão sobre essa tabela, a gente colocou nessa categoria de elementos, né, que tem essas subcategorias, selfie, foto própria seria referente a imagens tiradas de si mesma, né, fotos de si tiradas pelos outros. Foto coletiva foi no sentido de foto com outra pessoa mais, né, marca pessoal como uma promoção de si mesma, uma propagação de sua marca, né, do seu empreendedorismo. A parceria a gente colocou nesse sentido de voltadas postagens patrocinadas, né, por outras marcas, as famosas publis. E ilustração e texto, a gente colocou referidos a pinturas, desenhos ou colagens, né, que inclusive tem um perfil que trabalha justamente com essa parte de colagens. E o trem seria no sentido de foto de outras pessoas. Aí, nesse sentido de discurso, a gente trabalhou, né, no sentido de mais formal, menos informal, que alguns textos tendiam a ter mais informalidade, outros tendiam a ter mais formalidade, né, alguns perfis tinham de forma geral esse sentido, para ilustrar, né, essa maneira de se comunicar na utilização das postagens, e também nesse sentido de discurso como convidativo, né, voltado a um discurso, como posso dizer, sedutor, né, atrativo, para alguma proposta, e o discurso político, né, centrado em um texto mais argumentativo, algo com viés mais de posicionamento de assuntos políticos, né, no geral, e o discurso inspirador, né, referindo a um discurso motivacional que promovia alguma reflexão, alguns pensamentos. E no tipo de inovação, a gente trabalhou, né, com as subcategorias de recurso imagético, né, por trabalhar nesse sentido de imagens no geral, a marca pessoal, né, voltada para a promoção de si mesma, a promoção do empreendedorismo, no sentido de uma propagação da sua marca, do seu empreendedorismo, uma parceria, né, como forma de divulgação de outra marca, e a interação como forma de se aproximar com o público, e chamar, né, para interagir nessa postagem. Aí pode passar, Rony. Aí, analisando todas essas imagens que a gente recolheu, né, a gente colocou em um quadro, eu trouxe aqui somente a imagem de Monique Evelyn, mas se vocês quiserem, posso depois também mostrar, né, outras imagens que a gente trabalhou, dos outros perfis. De Monique Evelyn foi um perfil que a gente sentiu que teve várias vertentes também muito parecidas com das outras, e foi um dos perfis que teve mais imagens a se analisar. E a gente percebeu, né, nesses tipos de inovações, todas essas inovações que eu coloquei na tabela foram encontradas, algumas com mais frequência, outras nem tanto, né. E nessa etapa, né, da pesquisa que a gente realizou por último, a gente conseguiu identificar, né, as percepções desses perfis, e com isso, né, em resumo, de forma bem geral, sobre uma análise dessas imagens desses 10 perfis, foi notável uma predominância de elementos voltados à marca pessoal, selfie e ilustrações. Foram inovações, principalmente nesses 3 pontos. E quanto ao discurso, ele tendeu muito mais a uma informalidade, né, bem como uma tendência ao discurso inspirador, né. Pela minha perspectiva, um discurso mais informalidade para ser mais alcançável, né, a todos. Que, inclusive, todos esses perfis que a gente trabalhou eram perfis públicos, com um discurso mais informal, conseguia alcançar mais pessoas. E, por fim, né, nesse sentido de, quanto aos destaques de inovação no Instagram, teve muito o discurso no sentido de inovação no recurso imagético, na marca pessoal e na promoção do empreendedorismo. Foi o que a gente percebeu, assim, mais, com uma maioria bem grande mesmo de postagens, nessas 3 tópicos. Aí, pode passar, Rony. Aí, é isso. Né? Em resumo, assim, do nosso projeto,
Foi uma pesquisa que deu muito, muito, muito certo, eu gostei muito de fazer. A gente teve uns diálogos bem bacanas, reflexões bem bacanas, e realmente são perfis muito interessantes, são perfis que eu já seguia antes, né, e quando eu tive essa proposta de trabalhar com inovação, eu fui bem tendenciosa nesse sentido de já escolher essas pessoas que já me inspiravam. Então, eu imaginei que também ia inspirar outras pessoas, outras mulheres negras, né, principalmente no sentido de empreendedorismo. Aí é isso. Maravilha. Acho que a gente começa mais do que com o pé direito, né? Eu estava aqui, não tem como a gente não deixar, né, de ficar brincando nos bastidores e falando com a professora Manuela, ela falou que está com a língua aqui coçando, né, para começar a conversar, né, sobre os elementos, tá? Agradecer ao professor André. O professor André conseguiu sair das atividades, deu um pulinho aqui, disse que deixa eu dar uma espiadinha aqui para ver. Tá? A plateia está bem cheia, a gente ficou preocupado, né, Brenda, de não ter gente, e a gente está bem feliz de estar com muita gente. Tá? Eu vou deixar agora aberto, tá bom, gente, para alguns questionamentos. Só teve uma pessoa que havia perguntado, professor Cláudio, sobre a pesquisadora argentina que o senhor trabalha. Acho que a professora Manoel até respondeu. Eu respondi que é a Paula Sibilia, da UF, mas eu não sei se é essa pesquisadora. Não é de comunicação da UF. Então, eu respondi certo. Acho que foi... Isis ou Iris? Não sei. Iris Lima. Então, está correto. Eu acho que está lá de Maceió, né? Porque está aqui Alagoas, né? A gente pensou que Perfeito, então. Está correto. Tá, então, eu vou deixar aberto aqui o espaço, tá bom? Para quem quiser perguntar ou comentar sobre o trabalho, tá, gente? Por favor. Quem não quiser abrir o microfone, tá? Pode escrever no chat que eu vou perguntando. E eu sei que a professora Manan quer começar, né, professora? Isso, eu quero falar. Sempre, né? Eu quero falar. Bom, boa noite novamente. Brenda, você é o cara, né? Porque que mulher é essa? Né? Os projetos são muito legais. E aí, eu não entendi, na verdade. Você está fazendo 2 pós ou uma pós? Como é que é o negócio? Porque eu fiquei confusa. Não, eu fiz, né? Eu sou formada em uma graduação. Não, aí, atualmente, eu faço uma segunda graduação na área de relações públicas, que foi onde eu consegui fazer iniciação científica, né, com o professor Cláudio, que ele é meu professor, né, da graduação. E eu faço um mestrado, que é onde eu sou colega de Rony. Tá. Nossa, bagunçou geral. Maravilha. Então é isso. Quase doutorado, porque eu faço sempre dupla com o Rony, aí acabo, né, já vou pedir já até o diploma de doutorado já. Isso, boa. Não, gostei porque, assim, é a pessoa da pesquisa, né? Então, isso é muito interessante. Você é uma pessoa da pesquisa, né? Porque a segunda pesquisa aqui que você vem apresentar num tema completamente diferente, num curto período de tempo. Então, você é pesquisadora, né, Brenda? Que delícia, né? Porque é raro. Foi a Iris lá, ó, que é colega nossa da UFAL. Que delícia. Alagoas. Bom, é maravilhoso, né? O professor Cláudio também teve essa delicadeza de trazer esse mapeamento para a gente. Vou começar até porque, assim, os nossos alunos que estão aqui, eles sabem, os meus, né, alunos sabem que eu não tenho rede social. Não tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu tenho pavor disso. E aí, o professor Cláudio, olha só como é que o seu professor é, hein, Brenda? Porque ele foi falando e o Instagram foi se tornando uma ferramenta ultra interessante para mim, né? Porque, assim, eu sou de arte, aí ele começou a falar sobre a ideia do museu, a escolha, né, a escolha da imagem, então, a forma como vai ser fotografado. Eu falei, nossa, gente, é um trabalho de arte, na verdade. Ninguém tem uma conta, na verdade, qualquer no Instagram, né? É um trabalho de arte, gente. E aí, eu achei de verdade, assim, na verdade me fascinou por essa ideia de vocês pensarem, essa conta, na verdade,
como né, assim, porque não só uma promoção de marca, mas também você precisa ter uma estratégia, né, para ter lá, sei lá, as curtidas, os likes, né, então, eu tô errada, vocês me falem, porque eu sou completamente aérea, fora da... Então, isso me tornou, assim, um mundo, assim, achei que esse mundo podia ser possível para mim, sabe? Enquanto, na verdade, o mundo das selfies não é possível para mim. Mas pensando neste outro ponto de vista, né, então, isso é bem interessante. E aí, a Brenda traz, né, alguns perfis. E aí, o que me tocou, na verdade, na sua fala, Brenda, fortemente, é claro, né, me toca, claro, quando a gente faz análise de imagem e tal, mas o que mais me tocou foi quando você disse que você se identificava com essas mulheres, né, que eram mulheres que você seguia porque você se identificava, então, automaticamente, você se identifica com a marca. Então, a estratégia está muito bem, né, eles estão muito bem posicionados. E aí, a minha pergunta, na verdade, sim, uma pergunta que não necessariamente precisa de uma resposta, claro, mas o que ficou passando pela minha cabeça, né, até nessa ideia de consumo, né, e também, né, é um viés que me interessa, essa autopromoção, como é que se dá essa autopromoção, efetivamente, assim? Se é uma autopromoção que é pensada, efetivamente, ou se, na verdade, a gente já está tão viciado nessa construção imagética que a coisa se dá automaticamente, né? Assim, não sei. São só assim as bobagens que tá passando pela minha cabeça, tá? E são bobagens mesmo, porque é isso, assim, eu sou ignorante da rede social de todas, né? Eu tinha aquele, como é que era o nome? Aquele antigo. Eu tive um tempo Facebook, mas eu não consegui me adaptar. Orkut, isso também foi péssimo, né? Foi legal reencontrar pessoas, mas assim, acabou para mim o interesse aí, né? Até porque eu sempre brinco, falo assim, não acho a vida das pessoas tão interessante, mas a partir do momento que eu entendo, né, que vocês colocaram aqui todas essas questões, então elas se promovem, elas são marca, elas montam estratégia, elas são artistas, né? Elas são curadores, né? E de alguma maneira elas fazem mediação, porque elas, como o professor Cláudio falou, que automaticamente você tem um texto, então automaticamente você constrói uma narrativa, claro, quando você coloca uma imagem, você propõe um diálogo, né? Algum diálogo sobre aquilo. Então, nossa, é um mundo, né? Assim, e ainda não sei, aí eu fiquei aqui meio perdida depois de pensar isso tudo, então assim, né, já falei um monte de coisa, mas depois de pensar isso tudo, como é que isso efetivamente se relaciona, né, porque é muita coisa, e, né, a gente vai, né, é muita coisa, olha só, e ainda tô, né, é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar assim, que, na verdade, essa estrutura que é viva, né, a gente também pode pensar esse tipo de estrutura viva se a gente pensar no museu, tipo, no museu contra Instagram, né, um museu virtual, né, que seria numa marca virtual, né, nesse museu virtual, e aí, não sei, aberto. Assim, pensando no campo da arte, né, gente, aqui, fazendo claro, né, tentando não é nem ressignificar, mas é significar, porque eu não tenho nem ideia do que é isso que vocês estão falando de verdade, né? Então, peço até perdão pelas minhas abobrinhas aqui, mas eu queria entender como é que efetivamente a gente consegue relacionar todas essas coisas, se é possível, se já é possível, se alguém fala sobre isso, ou se a gente ainda está nesse levantamento, sabe, Brenda, você quer falar? Você quer que eu comece? Depois você complementa, professor?
Vai lá. Não, você já me fez refletir aqui um monte. Eu lembro até da primeira vez que eu participei, que você me fez refletir. Eu fiquei assim, com post-its todos anotados, e aqui eu também já estava já anotando. Que delícia. Não, imagina a minha cabeça, que não tem problema. Só para você entender, tá? Eu ouvindo, imagina eu aqui, como é que eu tô. Que você, por exemplo, no meu projeto, né, eu trabalhava mais no sentido de marca-lugar, no ambiente digital, eu trazia Instagram, e aqui eu trabalho totalmente com o Instagram, meu foco é o Instagram e esses perfis, né, para analisar esses perfis do Ego Museu e inovação desses perfis no ambiente, né, do Instagram. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre o Instagram, eu passei rápido, né, eu estava um pouco nervosa, eu acabei passando rápido algumas coisas, mas, por exemplo, o tanto de pessoas que estão na internet, quanto de pessoas que estão nas redes sociais, quanto de pessoas que estão no Instagram, por exemplo, se a gente colocar aqui, a gente está com 30 pessoas, se a gente botar quantas pessoas aqui tem o Instagram, bem provável que só você ou outras 2 ou 3 pessoas que não terão. Então, já se tornou uma grande maioria utilizando nessa plataforma, e eu mesma sou muito apaixonada, eu gosto muito, eu vejo dessa forma como o professor comentou, né, de um museu. Eu antes nunca postei nenhuma foto minha até 2018, que foi quando eu me formei, que falei assim, não, eu tô muito bonita, eu vou postar uma foto minha. Então eu fiz essa postagem. Mas antes eu usava realmente, assim, como ambiente de fotografia, de paisagens, de locais. E aí eu seguia muitas pessoas que eu sempre me inspirei, eu sempre gostei de seguir. Posso falar, perdão? Então você usava, na verdade, é isso, você fazia uma escolha, né? Você fazia uma escolha de imagem, você construía suas narrativas, na verdade, como curadora. E aí, em 2018, você entra como... Que aí eu fui começando assim, né? Eu postava imagens de um livro que eu estava lendo, uma paisagem, e aí depois eu comecei até a postar mais fotos da minha família, dos meus bichinhos de estimação, de coisas mais assim, realmente, né, de uma exposição minha, como o professor até comentou, nesse sentido que a gente hoje vê muito um álbum de família nesse ambiente do Instagram, né, com amigos, com familiares, e, enfim, e eu sempre segui perfis muito inspiradores. E hoje em dia a gente percebe no Instagram as pessoas usando cada vez mais a plataforma, dependendo de com quem você siga, porque tem uma autora da UFPEL, esqueci agora o nome dela, que é bem famosa e trabalha com redes sociais, e ela fala muito com isso sobre a questão do nicho, né, que você tá nas redes sociais, você tem um certo, assim, você segue pessoas com interesses próprios. Então, por exemplo, quando eu sigo pessoas que trabalham sobre finanças, o próprio algoritmo do Instagram vai me indicar mais pessoas trabalhando com finanças e por aí vai. Quando eu seguir uma mulher negra empreendedora, o perfil me mostra mais mulheres negras empreendedoras. Ou então, até quando eu me interesso, por exemplo, pelo perfil que eu trouxe aqui, Monique Evelyn. Ela segue Ítala Herta, que é outra mulher que eu escolhi também o perfil, que segue Gabriela Mendes, que é outra mulher que eu segui também do perfil. E por trabalhar ainda com mulheres negras baianas, é um perfil ainda, um nicho, né, que muitas delas trabalham em conjunto, muitas delas se conhecem, e tem essa questão, assim. Aí uma coisa que eu passei até batida, né, que os perfis que eu escolhi, por exemplo, como eu falei, né, que eu me identifico, que eu já seguia, mas muitos deles são perfis, assim, muito variados. Tem uma professora que é da UFBA, que trabalha com moda, que é a Carol Barreto. Tem outra que é a Monique Evelyn, que eu falei agora, né, que ela trabalha com laboratório de tecnologia e trabalha também com letramento de empresas, no letramento racial, né, no sentido, por exemplo, da Nubank, ela trabalha trazendo sobre a questão de pautas raciais para empresas. Outra que eu trabalhei, Ítala Herta, né, que ela é consultora e empreendedora, e relações públicas também. Outra que eu trabalhei é economista, uma é jornalista, outra não tem formação, mas participou do Shark Tank, não sei se você conhece o Shark Tank, que é um programa, assim, que eu sou viciada, eu gosto muito desse, que eles colocam, né, empreendedores para mostrarem suas ideias, e aí tem lá os consultores para pagar, né, pelas ideias, né, para ser um consultor anjo, investidor anjo. É isso, Rony, passa na Sony, é muito bom. E aí tem a Karine Wakanda, que ela trabalha, né, no sentido de educação, no sentido de empreendedorismo social. Dessas que eu escolhi, muitas delas trabalham justamente com esse sentido de empreendedorismo social.
E são perfis muito variados, são perfis, assim, que você aprende também. Tem uma que é a Grana Preta Oficial, que ela ensina muito finanças para pessoas que não têm conhecimento nenhum. Tipo, você quer investir R$ 50, você tem a possibilidade. E eu acho isso muito bacana, delas mostrarem sempre as histórias delas, né, como a gente comentou, a maioria dos discursos são inspiradores, são com tendência, né, à informalidade, então é aquela coisa de chegar realmente a mais e mais pessoas. E teve esse crescimento, assim, gigantesco, né, em 2020, que a plataforma já era grande, de 2020 para 2021, cresceu mais ainda, chegou a mais e mais pessoas. Então, realmente, foi um trabalho, assim, que eu já sabia de algumas coisas, né, que eu já estava, realmente, eu já gostava da plataforma em 2020, quando eu entrei, ou 2018, né, quando eu entrei, fui gostando. E hoje em dia eu sou completamente encantada. Eu ainda trabalho também, né, com redes sociais, então, para mim, eu falo, né, como o professor falou, tem o 880 do Instagram, mas eu gosto muito, eu acho, assim, uma forma muito positiva, eu acredito, né, que, claro, não com excesso, mas a gente consegue tirar muitas coisas positivas da plataforma. Não sei se eu falei também tudo do que você comentou, porque eu também fiquei refletindo muito, a minha cabeça me levou também muito, né, a outros lugares e outras coisas. Mas aí qualquer coisa o professor Cláudio me complementa agora também, vou deixar ele falar, porque se deixar eu vou falando aqui até... Eu queria só pegar aqui uma fala da professora Manã, em torno dessa questão de marca e de posicionamento. Eu tenho uma certa preocupação e cuidado ao usar essas denominações, porque são denominações que estão muito facilmente associadas a mercado, né? Quando a gente fala de marca, fala de posicionamento. Eu, nessa pesquisa, tenho preferido falar de autorrepresentação. Quando eu digo das narrativas em perfis abertos, perfis públicos, né, no Instagram, eu estou falando de narrativas, né? É um trabalho de narrativas. É claro que as autorrepresentações, os processos de musealização, sem dúvida, são processos de marca e de posicionamento. Por quê? Porque, independente da gente falar de empresas, as empresas que estão nas redes sociais online, que são muitas, trabalhando aí com a lógica Big Data, Small Data, né, desse contexto aí bem sofisticado das plataformas, independente das empresas estarem presentes e trabalhando com isso, se posicionando, se reposicionando a partir dessa dinâmica, né, de interação. Para mim, ele travou. Para vocês também? Ah, tá. Voltou, professor Cláudio. Isso, agora você voltou. Deu uma travada, mas voltou. Tranquilo. Onde eu parei para eu retomar? Eu aqui anotei no reposicionamento através dessas dinâmicas de interação. Ok. Isso a gente está aprendendo, né? Nesse novo contexto, a gente tem que lidar com essas coisas todas, porque mostra para a gente que a gente não tem domínio dessas tecnologias de forma nenhuma, né? Então, isso tudo faz parte desse novo momento que a gente está vivendo. Então, as empresas que estão presentes nas redes sociais online, que eu diria que são todas, elas lidam com essa dinâmica aí, né, de se posicionar e reposicionar a partir, né, dessa lógica de algoritmos, dos grandes dados, dos pequenos dados, que essas plataformas, enquanto sistemas especializados, né, jogam, lidam, né, sequestram da gente, porque a gente precisa expor, né? As redes sociais, elas têm essa máxima, quanto mais a gente expõe, é interessante para esse comércio, para esse mercado, porque na medida em que a gente expõe da gente, ela está ali, sequestra e vende, né? E aí, a gente está falando de um mercado, de uma lógica que é do novo sistema de colonização ou de colonialismo, que é o colonialismo de dados, né? É nisso que a gente está inserido. Então, do ponto de vista das empresas, essa é, vamos dizer assim, mais ou menos a forma que a gente pode trabalhar, né? E
para entender, para se aprofundar, evidentemente. Mas, no caso do sujeito comum, do cidadão comum, não é muito diferente, porque ele lida com uma lógica instituída, é lindo, funciona, é fantástico fazer uma selfie assim. Então, ele vai procurar este ângulo para poder fazer a sua selfie e poder registrar ali, documentar, expor. Nesse processo aí, que é o que a Paula Sibilha chama de performance, né, nessa performatividade do eu, de encontrar o melhor ângulo, de encontrar o melhor de si, ele está no processo de construção de uma marca. A autorrepresentação é uma marca. E o posicionamento e reposicionamento, né, que é quando ele vai ser aceito, permanecer com 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, sei lá, 40 mil visualizações, 50 mil likes. Para ele manter isto, para o sujeito manter isso, ele precisa, né, estar lidando com o entendimento disso. Né? E, claro, partindo para uma outra dimensão conceitual, que é a de infocomunicação, a gente passa a entender que mesmo que não seja completamente consciente, mas os sujeitos, eles têm alguma literacia desse contexto, sobre esse contexto, né? Sobre a gestão da informação, sobre a gestão da comunicação e sobre a gestão desse processo aí de operacionalização, né? É isso que o comportamento infocomunicacional trabalha enquanto dimensão conceitual. Então, requer isto, quanto mais você tem esse conhecimento, essas competências, essas habilidades, é óbvio que você vai conseguir, né, que o sujeito vai conseguir lidar e lograr mais êxito nesse contexto. Né? Mas muita gente faz sem saber do contexto, e tá aí quantas pessoas surgem porque um vídeo vazou, viralizou, e pegou carona naquilo que viralizou, e tem aí seus milhares, milhões de seguidores, está fazendo sucesso, e já está também no mainstream, já é uma... Enfim, é uma coisa que a gente, eu diria, a gente ainda está gestando, a gente ainda está aprendendo muito sobre isso, mas que se tem muita produção aí falando sobre isso, sem dúvida. Não sei se eu toquei nessas questões que você falou, professora Manon. E, professora, você tinha até comentado, na hora que eu comentei na falar sobre a questão de nichos e interesses, eu esqueci o nome da autora, da professora da UFPEL, que é Raquel Requeiro. Ela é uma pesquisadora muito conhecida aqui no Brasil pela área, né, de redes sociais que ela trabalha, faz pesquisas interessantíssimas sobre as redes sociais e sobre o uso delas, né. As últimas pesquisas dela foi justamente sobre a questão da Covid, sobre como tem sido, né, divulgadas informações, fake news, desinformação nas redes sociais, as questões também de políticas que foram desenvolvidas, né, de fake news, principalmente, nas redes sociais. Então, eu acho que é uma autora, assim, bem interessante, se você quiser e tiver interesse, assim, para dar uma pesquisada também sobre isso de Instagram, né, que ela traz essa perspectiva de como a gente trabalha. Não é também uma coisa, assim, horrível, mas também não é a melhor maravilha do mundo. Tem que, né, saber utilizar e tudo mais. Como é que é o nome, perdão, porque eu não... É Raquel Requeiro. Raquel Requeiro, é da UFPEL. A Raquel Requeiro eu diria que ela é uma, sei lá, precursora desses estudos de rede aqui no Brasil, né? Quem primeiro começou a trabalhar com as redes sociais online, que tem muitos artigos e tem trabalhado mesmo com rede na perspectiva também metodológica, né? Análise de rede. Não, maravilha, gente, muito obrigada. Vocês bugaram tanto aqui a minha cabeça que eu não consigo nem fazer grandes relações. Mas quando o professor Cláudio aí estava falando, né, que você falou, tem uma coisa da infocomunicação que acaba que automaticamente, né, tem gente que sabe, mas também tem gente que automaticamente vai fazendo a partir da construção que se tem relacionada à imagem. Até o próprio Lipovetsky, né, ele vai falar disso, que a gente... Então, agora eu acho que eu vou começar a digerir. Vocês podem voltar na semana que vem?
Para quem eu vou ter mais pergunta, por favor, por gentileza. Bacana você ter lembrado do Lipovetsky, porque nesses estudos também a gente tem puxado um pouquinho de uma coisa bacana que ele traz, que é o contexto de tela, né, o uso de tela, a grande tela e a pequena tela. A gente está vivendo uma realidade cada vez mais online, que ela, quando a gente pensa na gestão, né, do uso social do tempo, o nosso tempo está predominantemente aqui, né? A gente está usando isso aqui para tudo, né? E o Lipovetsky, ele traz uma análise sobre isso que é maravilhosa, né? Para a gente pensar o uso social do tempo, né? Tá, verdade. E aí, para minha, né, jogando aí para minha área, ele está falando que todo mundo hoje em dia é artista, né? Então, aí tá aí, né? Ele fala isso, que todo mundo é artista, todo mundo se considera artista. Que a gente está o tempo inteiro vivendo para essa imagem, né? E, consequentemente, a gente é marca. Então, nossa, abriu aqui vários mundos. Agradeço a vocês. E aí tem gente que está inscrito, né? Vou passar aqui a palavra aí para o Joaquim. Tá. Antes disso, Manan, só um pouquinho, professora Manan. A Iris está perguntando no canal, tá? A gente vai colocar no canal, esse é o canal do YouTube da gente, do centro, tá então tanto quanto desatualizado, mas para os adeptos do Instagram, tá bom? Eu vou ter que ter um Instagram por causa do doutorado agora, né? E, enfim, né, não sou dessa. Tem um Facebook também, que eu acho que eu entrei, deve ter mais de 2 meses, tá? Mas o John antes pergunta sobre essa questão do Instagram, numa perspectiva mais de mercado, para os digitais influencers, tá? E aí depois, o Joaquim, você pode fazer sua pergunta, que a gente linka as duas tanto para a Brenda como para o professor Cláudio. Boa noite, Joaquim. Ultimamente, fiz esse trabalho. E um tema foi Instagram. Eu não usava o Instagram, mas diante dos trabalhos que eu fiz... Joaquim, o teu áudio está falhando. Oi. Está falhando o seu áudio. Oi. E agora? Agora está melhor. Melhorou. Melhorou. Como eu estava dizendo, as redes hoje, do ponto de vista de mercado, eu gostaria de saber, pesquisar. Joaquim, só um momentinho. Eu vou pedir para você escrever, porque está falhando o áudio, Joaquim. Eu acho que é o fone de ouvido. Às vezes a gente não posiciona direito o microfone ao fone de ouvido, aí ele fica com o som bem baixinho. É só uma questão de posicionar o microfone para... Olá. Olha, o professor Cláudio está expert aqui, viu? Pode falar, Joaquim. Acho que a dica do professor Cláudio foi bem válida. Olá, oi. Pronto, perfeito agora. Obrigado, professor Cláudio. Perfeito, agora aqui estava tendo interferência do computador com o celular, que eu só tenho que usar os dois. Veja só, como eu estava dizendo, ultimamente eu li 2 artigos sobre o Instagram, para fazer uns trabalhos escolares aqui. Eu não uso Instagram, comecei a usar agora por conta desses trabalhos que eu tive que fazer. E o que eu percebi, e gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, é que, partindo do ponto de vista de mercado, hoje é praticamente impossível se pensar uma campanha publicitária sem considerar as redes sociais, principalmente o Instagram. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Se no estudo que vocês fizeram permite vocês falar alguma coisa sobre isso aí aqui. Olha, eu vou preferir lembrar de um trabalho do professor André Lemos, aqui da Facom, né, que é uma das nossas grandes referências aqui no Brasil, sobre
estudos relacionados à cibercultura, ao ciberespaço, porque, no final das contas, é isso. O contexto da internet, e das redes sociais online, mais especificamente, é um contexto sem volta. Então, não há muito o que pensar em relação a isso. A gente precisa lidar com uma questão desafiadora que é outra, que é o sistema. O sistema que eu falo é o sistema político mundial, a geopolítica. Esse é o nosso grande desafio, porque isto é que vai, vamos dizer assim, instituir em relação ao consumo, ao uso, ao comportamento com as tecnologias, essas questões que geram grandes desafios. As empresas precisam continuar, precisam estar, gera banalização, a gente precisa fazer assim ou de outra forma. Então, é como a gente concebe esse sistema, como a gente pensa na forma a qual a gente vai se colocar diante desse sistema, né? Mais uma vez, esse sistema maior, geopolítico, para poder, tipo, fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, de diferença, porque é meramente impossível voltar e dizer assim, não, eu vou resistir, não vou usar o Instagram, as redes sociais online. Não tem como. É, vou ser, de certa forma, pejorativo, né, talvez preconceituoso, mas o vendedor de picolé, ele tem um perfil no Instagram. Então, acho que isso diz tudo, né? Nessa perspectiva mesmo que você está levantando, professor, a gente vê até mesmo nesse período de pandemia que é impossível notar o quanto de pessoas que entraram no sentido de vender. Vou vender máscaras no perfil do Instagram, vou vender, não sei, um tricô, vou vender alguma coisa. Muitos perfis voltados ao sentido de comércio, no sentido de mercado, utilizam da plataforma para isso, que as pessoas usam, por exemplo, para pesquisar sobre produtos, tem a facilidade de indicação, né, eu encontro um perfil bacana de bolo, então eu vou e indico para minha mãe, né? E isso daí é muito mais fácil do que chegar aí para uma loja, ter esse panfleto, ter isso. A questão do digital facilitou muito a vida. Então, essa facilidade, essa praticidade, né? E também essa questão das pessoas encontrarem, de certo modo, muitas vezes, né? No sentido de receber dinheiro com isso, né? De ter uma divulgação melhor, de conseguir vender os seus produtos, seja independente do que for, né? Por exemplo, a tia da lanchonete da UNEB, nesses tempos, não está vendendo porque a universidade está fechada. Ela pode muito bem estar no Instagram vendendo, fazendo brigadeiros, fazendo doces por encomenda e vendendo, e tendo esse perfil. E é perfis gigantescos, né, como de bancos, de empresas, companhias de eletricidade, de mais outros produtos e serviços, estão também para mostrar o seu produto, mostrar a sua marca, mostrar o que está fazendo, melhorias, né? E essa competitividade está cada vez maior, e com essa facilidade, né, que a gente tem dessa praticidade, o meio realmente é cada vez mais entrar nos meios digitais e entrar em cada vez mais, né, não só no Instagram, no Facebook, que antes ainda a plataforma mais utilizada é o Facebook, mas o Instagram tem crescido de forma gigantesca, bem como o TikTok, que também é outra plataforma que também cresceu muito, e a gente encontra já também perfis, né, de marcas, de mercados, de pessoas nesse sentido também, né, trabalhando, divulgando. Eu agradeço. Tem o Geilson. Pode, sinta-se à vontade, por gentileza, Geilson, para suas perguntas. Olá, boa noite a todos vocês. Estão me escutando bem? Tá muito Tá muito baixinho. baixo. Grita com a gente. Oi, e agora? Tenta aproximar o microfone. Oi? Tá muito baixo ainda? Tá dando para ouvir. Tá baixinho, mas com jeito a gente escuta aqui. Peraí. Deixa eu entrar pelo computador aqui.
Acho que ele saiu, né? Ele vai entrar pelo computador, pelo que eu entendi. Ele falou. Oi, Ele tá me escutando bem Pronto. agora? Excelente, pode falar agora. Então, quando vocês abordam essa questão de usar as redes sociais, principalmente o Instagram, né, para trabalhar, para divulgar, e várias empresas hoje tá assim usando o Instagram, as redes sociais, para que de certa forma possa divulgar e dar visibilidade do trabalho, né? E isso realmente está muito, muito forte e a gente tem percebido isso. Não só a geração mais jovem, mas também todo mundo, porque a gente percebe que tem todo público, tem todo tipo de público envolvido dentro dessas redes, né? E eu trabalho, comecei a trabalhar, na verdade, com fotografia, e aí eu tenho um perfil só para fotografia, e lá que eu divulgo meu trabalho, e aí eu comecei a trabalhar em final de 2019 para 2020, e a gente percebe o quanto que as redes sociais impulsionam o trabalho, porque a gente começou bem devagar e hoje já tem muitos clientes e todo mundo aqui na cidade já conhece meu trabalho. E aí o TikTok também, né? A gente percebe como que vem também ganhando espaço e dando visibilidade às pessoas. E às vezes o trabalho das pessoas por empresas tem ganhado mais visibilidade através dessas redes do que pela comunicação, assim, pessoalmente. Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. E, então a gente percebe o quanto que as redes sociais ela vem ganhando espaço, e a gente que, né, levando para o lado da arte, a gente que trabalha com arte, que estuda arte, podemos levar a visibilidade também da arte, trazer a arte por meio disso. Eu falo isso porque eu estou fazendo uma disciplina de gravura, e aí a professora, em vários encontros, ela traz perfis de pessoas que vêm trabalhando com gravura, que mostram o seu trabalho. Então, a gente percebe a dimensão disso, né? E como que é maravilhoso, e igual o professor também disse, a internet, ela é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim, né? Ela tem lá seus benefícios e Cortou aqui no Quer final. comentar alguma coisa? Se vocês permitirem, né, não sei se é o caso, eu posso compartilhar aqui no chat o link de um artigo que foi publicado no final do mês passado, né, que é da nossa pesquisa, e que ele fala de artistas ativistas. Então, tem toda uma discussão em torno de como a arte se coloca, no caso, para esses artistas, com o uso do Instagram, né? Porque o papel da arte é esse, né? Se a gente compreende que o artista, ele é uma antena parabólica, então ele vai captar, né, o mundo. E, claro, a técnica, a tecnologia vai estar sempre ali presente, no seu operativo, na sua linguagem, no seu fazer, né, de uma forma geral. Então, a gente pode olhar para isso, enxergar o peso do mercado no Instagram, e a gente pode subverter. A arte está aí para isso, né? Como também o Instagram, ao mesmo tempo, pode servir enquanto mecanismo para o mercado, no sentido de exibição da própria obra de arte, de venda dessa arte. Então, os usos, eles estão aí, são vários, né? Isso é possível. Professor Cláudio, quando o senhor falou do artigo aí, mandando vir com um sorriso literalmente colgate, tá bom? Por favor. Maíra, nossa colega do pós-cult, Brenda, está aqui. Maíra, por gentileza, pode se pronunciar. Ok, boa noite, Rona e Brenda, boa noite a todos e todas. Brenda sempre me surpreende, que essa menina tem trabalho que não acaba mais, viu, para apresentar. Acho interessante essa discussão, e eu cursei Cultura Digital com Rona e Brenda, né, até produzimos um trabalho juntos. A discussão sobre esse universo digital, ele é interessante. Vou ficar de câmera desligada, viu, gente? Eu não gosto, porque a internet não está muito boa. Aí, quando a gente exige muito, é melhor falar do que ser vista, né?
Aí a gente já toca no ponto mesmo do próprio assunto. Como esse ambiente virtual, especificamente aí, colocando o Instagram e o Facebook, que é o tema central aqui da discussão, né? Esses aplicativos de visualização ampla, como eles se tornam também um campo importantíssimo para pesquisas, né? Não só vocês trazem aí essa pesquisa voltada para um comportamento individual dos indivíduos, né? De como eles se comportam, de como eles se revelam diante das câmeras nos seus melhores ângulos. E isso é bem interessante, que eu tenho um adolescente em casa, então são 1000 fotos para selecionar 5. É incrível, eu fico assim, boba. Quando eu vou tirar foto da minha filha, que vai fazer 16 anos, ela fala, mãe, aperta, 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 tira várias fotos, aí eu tenho que ficar apertando, e aí depois ela vai fazer aquela seleção. Então, tem toda uma estratégia de montagem, de construção, que eu fico abismada, né? Porque não pertenço a essa era, apesar de ter Instagram e Facebook, e os utilizo mais para captação de informação. Tanto é que eu fiz um artigo, eu analiso o Instagram e o Facebook sobre o aspecto das narrativas das ONGs e de empresas, né? Então, eu fiz um artigo em que eu analisei a emergência das narrativas para a preservação ambiental na cultura do consumo, analisando justamente a postagem do Instagram de 2 ONGs, da WWF Brasil e Greenpeace Brasil. Então, é interessante como a gente utiliza esses espaços também para nos nortearmos quanto ao que vem sendo discutido pelas organizações, porque é um espaço não só de informação, tá? O Instagram e o Facebook, acredito que hoje em dia é mais um Instagram, muitos jovens nem utilizam o Facebook, mas como é um espaço de denúncias, né? De posturas de denúncia. Então, é interessante, eu já analiso esses espaços voltados para as narrativas de ONGs ambientalistas, porque eu estudo aí a cultura do consumo e a sua relação com o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, e minha dissertação versa justamente sobre isso, uma análise comparativa em que eu analiso as postagens de empresas voltadas para o setor de cosméticos, tá? De suas manifestações no Instagram, Facebook, no YouTube. Então, como esse campo se tornou tão essencial para as pesquisas, né, que nós realizamos hoje. É interessante, só queria fazer esse comentário, porque é bem interessante, né? Eu não adentro tanto nos teóricos da cultura digital, né? Eu já analiso sob uma outra perspectiva, utilizo muito o Bauman, o Lipovetsky, o Debord também, como o professor trouxe, porque eu estudo de forma bem ampla a cultura do consumo e essa relação com o desenvolvimento sustentável. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bom. Que massa, Maíra. Bacana saber que você está fazendo esse trabalho. É uma outra abordagem, assim, importantíssima, né? Nesse contexto do antropoceno, a gente pensar nessa dimensão da responsabilidade social, né? Sim. A sustentabilidade é fundamental. É assim que eu concebo também essas pesquisas, né? Como a gente colocou lá na apresentação. Todas as pesquisas que a gente vem fazendo de 2016 para cá, é muito considerando essa chamada pauta contemporânea, né? De pensar grupos invisibilizados, grupos subalternizados, de pensar essa condição de responsabilidade social, né? Como eu falei antes. Porque esse sistema, né, capitalista, e essa versão mais atual que está aí brotando com toda a força, né, do colonialismo de dados, é enlouquecedora. Então, se a gente não tiver pensamento crítico, como é que eu posso dizer,
um compromisso mínimo, né, com o que a gente estuda, com aquilo que é a escolha que a gente faz para estar na vida, né? Eu escolhi ser artista, eu escolhi ser médico, o que quer que seja. Se a gente não tem uma espécie de compromisso a partir dessa escolha, dessa profissão, dentro desse sistema, de modo que a gente possa contribuir para mudar minimamente, então as coisas não vão mudar nunca. E eu vejo nesse contexto de plataformização, minimamente possibilidade para isso, né? Não é fácil, mas esses projetos todos que a gente tem desenvolvido aí com esses grupos, né, estudando masculinidade hegemônica, masculinidade saudável, artistas de rua, mulheres negras empreendedoras trabalhando com inovação, a autoria em corpos de mulheres negras, tudo isso é, de alguma forma, buscando construir conhecimento e difundir conhecimento, de modo que a gente repense a estrutura desse sistema, né, que é um sistema de generificação, né, do heteropatriarcado, né, do racismo, do classicismo, do sexismo. Então, é a única forma que a gente tem para poder, de alguma forma, sei lá, resistir minimamente a isso tudo. Concordo, professor. Eu, assim, realmente, eu sempre comento que nós somos resistência, né? Acima de tudo, né? Os nossos trabalhos, os nossos ideais, as nossas pesquisas, elas sempre comungam nessa perspectiva. Gente, o papo está excelente, mas, assim, eu acho que o tempo virtual, né? Ele tem um teto, né? Então, só vou reiterar, tá? Que a gente está na segunda edição do Diálogos entre Comunicação e Cultura, um olhar multidisciplinar. Já vou fazer... 2 segundos. É porque, na verdade, tem uma pergunta que a gente não falou dela no chat, que foi uma das primeiras perguntas lá do John. Ah, tá bom, tá. Deixa eu só fazer logo um merchan para a semana que vem. Bom. Tá? Então, no mesmo horário, às 7 horas, tá? A gente vai estar com o Talbert, que é nosso colega do Pós-Cult. Ele vai falar sobre a oficina de filme de doido, arte e economia solidária em saúde mental. Então, tá todo mundo aqui já convidado. Assim que o material ficar pronto, a gente dispara nas nossas redes, tá bom? Professora Manam, por gentileza, faz o questionamento, eu acabei me passando. Tá, é que ele pergunta para mim, mas eu acho que a gente podia abrir aqui, porque eu vou falar quem eu conheço de influenciador digital. Ele pergunta como é que a gente vê a plataforma do Instagram para o mercado de digitais influenciadores, como Carlinhos Maia, entre outros. Eu acho que eu posso até complementar também sobre essa questão da cultura do cancelamento, né? Que também se tem muito hoje, né? Assim, eu vou cancelar fulano, fulano, né? Assim, é um termo que eu ouço muito. Tá? Então, assim, como é que vocês conseguem vislumbrar dentro dessa pergunta que a professora Mana coloca? Isso daí a gente traz, né, como o Rony até comentou, nessa perspectiva de cultura de cancelamento, o lado negativo. A gente fala, tem um lado muito positivo, mas tem também esse lado muito negativo, que é tudo rápido, é tudo prático, você fala uma bobagem, pronto, você já é cancelado. Carlinhos Maia mesmo, né, que é um influenciador, como citado aqui, os influenciadores, eles têm crescido muito com o Instagram, muito mesmo, e nessa encanta muitas pessoas. Eu tenho uma prima que o sonho dela é ser influenciadora, ela é toda blogueirinha no Instagram, posta as roupas e tudo, e o sonho dela é começar, né, a ganhar os brindes, ganhar as roupas, batom, tudo. E os cachorros aqui dos vizinhos começaram a latir, desculpa, viu, gente? Não sei se está atrapalhando. Aí, em resumo, nesse sentido, né, de influenciadores é muito bom, de crescer rápido, de ganhar dinheiro com essas plataformas, né? Ganhar dinheiro divulgando produtos é um sonho, é uma coisa muito boa, né? Mas também tem todo esse cuidado. Primeiro, que é sua imagem, você está vendendo sua imagem, sua vida. Muitas vezes esses influenciadores têm que passar 24 horas do dia ali, colocando e respondendo e divulgando as coisas. Recebe muitas críticas, as pessoas às vezes esquecem que quem está do outro lado ali é um ser humano, tem sentimentos, e às vezes não são muito sutis. Se uma mulher tá gorda, ele vai falar, olha, você tá muito gorda, tá feio, tá isso, tá aquilo. E não tem, sabe, escrúpulos, né, para na hora de falar. E são coisas muito, assim, negativas. E muitas vezes uma besteira que você fala
e você é cancelado. Ou então, às vezes, você tá lá com uma máscara, né, e deixa a máscara cair por um segundo, você é cancelado. E como a gente tem também muitas pessoas que, por exemplo, tem a questão de partidos políticos, por se posicionar, você vai ter críticas de um lado e de outro. E não se posicionar, você também vai ter críticas. Então, influenciadores digitais, eles andam muito em ovos. É uma coisa muito complicada para eles, porque o tempo todo eles têm que ver o que eles estão falando e o que não estão falando. Porque leva o que Rony comentou da cultura de cancelamento. A gente teve, né, agora com o Big Brother, Brasil, uma coisa de cultura de cancelamento que foi assim, o ápice de Carol Conká, por exemplo, que era uma pessoa que tinha 1.700.000 pessoas, quando entrou no Big Brother, que foi uma pessoa convidada a participar, quando saiu com 1.200.000. Perdeu muitos seguidores. E não é só questão de perder seguidores. Se você vai nas redes dela, você vê muitas pessoas colocando comentários negativos, colocando como se ela fosse um monstro, e até mesmo os filhos, o filho dela, né, desculpa, sofreu também com isso, com essa cultura de cancelamento. Então, ser influenciador digital tem muitas coisas boas, muito positivas. O Instagram é uma plataforma, né, que proporcionou isso, né, essa nova profissão, por assim dizer. Não só, né, o Instagram, na verdade, no Facebook já existia, e a gente conhece pessoas, assim, internacionais que trabalham com isso, né, de influenciador digital, e tem milhões mesmo de seguidores. Então, é uma questão muito complicada também de você pensar que você está influenciando mesmo várias pessoas. Se você falar alguma coisa no sentido, né, por exemplo, teve uma influencer que ela falou esses dias sobre jejum, das pessoas fazerem jejum. E isso daí pode causar problemas de saúde de diversas pessoas, de chegar e falar, ela está fazendo jejum de 7 dias, vou fazer também. E ela tem um acompanhamento médico, ela tem isso, ela tem aquilo, e a pessoa, às vezes, não. E só viu ali, ela fez, perdeu tantos quilos, eu vou fazer também. Aconteceu isso. E é um espelho, assim, né? Como diz mesmo o nome, é ser influenciado, você está influenciando muitas pessoas. Então, desculpa se eu, né, refleti demais, trouxe muitas perspectivas, mas é um campo que leva a gente a muitas reflexões positivas e negativas, né? Positivas que marcas mesmo usam, cada vez mais, até mesmo pessoas normais. Tipo, eu hoje tenho 1.500 seguidores. Se eu começar a divulgar fazendo isso, fazendo aquilo, usando, né, os algoritmos de forma positiva do Instagram, eu cresço, fico com 10.000 seguidores. E posso viver só do Instagram. Não preciso trabalhar com alguma outra coisa nesse sentido. Mas é um campo muito assim, um campo minado, por assim dizer. Aí, se Cláudio quiser complementar, com certeza ele vai trazer mais, né, argumentos mais positivos também sobre isso. Eu gosto da sua fala, Brenda. Eu acho que é uma fala bastante consciente, porque ela resume também o que a gente falou antes, né? O que quer que a gente queira, deseje ser, a gente tem que pensar no nosso compromisso aqui, né? Enquanto humanos, né? O que é que a gente traz enquanto contribuição para a sociedade, para o outro, para a vida em coletivo, né? Em coletividade. A gente pode falar de uma série de influenciadores que não estão nem um pouco comprometidos com o contexto político do país. E o país está aí arruinado. Então, é esse o influenciador ou a influenciadora digital que você quer ser? Né? É possível ser outro ou outra influenciadora, né, diferente, que tenha minimamente alguma responsabilidade social? Acho que a gente tem exemplos aí que são bastante positivos, eu diria até mais descolados desse contexto de banalização, né, que está aí, dessa frivolidade em torno do que é ser influenciador digital. E a gente pode falar minimamente, né, da Juliette, porque ela tem posicionamento, ela sabe onde ela está, ela colocou condições para estar onde ela está aí, né, fazendo muita coisa que a gente olha e diz assim, nossa, isso aqui já é o banal, já é o preço pela fama. Sim, vai ter sempre um preço, mas ela tem posicionamento político, ela tem minimamente um engajamento em torno do que a gente pode falar que é responsabilidade social. Em relação à cultura do cancelamento, a gente precisa também considerar esse grande sistema. O que eu ou quem eu vou cancelar? É por conta de uma vibe aí, um processo momentâneo, ou isso fala dessa cultura hegemônica, dessa cultura
dominante. Porque se está associado, se está aí imbricado com a cultura dominante, com o que é hegemônico, bora cancelar. Vale a pena cancelar, sabe? Porque é o que nos oprime. Mas a gente não pode ir na vibe, na onda de que, cancela. Pelo amor de Deus, isso é banalização. Vamos pensar, né? Porque senão a gente vai cancelar a história. Não vai ficar nada para contar. Então é delicado isso, né? Mas ao mesmo tempo é um tanto quanto óbvio, né? Aquilo que nos oprime, aquilo que é desse sistema dominante, hegemônico, a gente tem que resistir, a gente tem que enfrentar, a gente tem que combater, sabiamente. E é para isso que a gente está aqui construindo conhecimento, né? A academia serve para isso, para a gente construir a nossa dimensão política, existencial. Agora, se a gente quer ir na vibe aí do que está, né, na mídia, do que está, é outra história, né? Bem diferente. São temas e temas e temas que geram mais outras rodas de conversa, viu, professor Cláudio e Brenda, tá? Não é tão simples assim, não. Não. Tá? Olha, realmente, assim, eu fico por conta do tempo, realmente, né, que a gente está por aqui, tá? Eu quero agradecer imensamente, tá, a presença de todo mundo, fazer o convite, todas as quartas-feiras, agora de agosto, a gente vai ter uma edição do Diálogos entre Comunicação e Cultura, um olhar multidisciplinar, tá? Convido todo mundo que está aqui, tá? Então, assim que a gente tiver com o material pronto, a gente vai estar divulgando. Mesmo a gente não tendo Instagram, né, professora Manã? Mas o Instagram do centro posta para a gente, os estudantes nossos divulgam para todo mundo aí, tá? Não, já estou repensando. Eu já tenho um Instagram, mas eu tenho um social media, viu, professor Cláudio? Eu tenho um amigo que gerencia meu Instagram. Mas eu vou ter que pegar por causa da história do doutorado. Uau! Pois é. Falou de lado alto. Tá? Então, eu quero só que vocês façam as considerações finais para finalizar aqui, tá bom? Brenda, depois o professor Cláudio. Aqui queria agradecer, né, a Rony, mais uma vez fez esse convite, né, Manan, que está aqui, né, que sempre contribui muito com minhas pesquisas, agradecer de verdade. Minha mãe, que também está aqui, está assistindo, está toda hora me falando no WhatsApp, ela faz não sei o quê, ajeita o cabelo, faz isso, faz aquilo, né? Maíra também, maravilhosa, que foi, né, que lembrou ali da nossa disciplina de cultura digital, que ajudou muito também, né, com essa pesquisa que eu falei no período que eu fiz essa disciplina. Eu estava desenvolvendo minha pesquisa de iniciação científica com o professor Cláudio. Toda vez eu abusava ele. Abusei também, né, porque eu, como eu falei, transformei no meu mestrado nesse sentido também do ambiente digital. Vi aqui também, né, Mariana e Ludmila, que são duas colegas minhas lá da UNEP, que também estão aqui, agradecer também, né? E também Sasha, né, que também está aqui, que é minha melhor amiga, sempre está ajudando também. Então, depois desses shows de agradecimentos, agradecer principalmente ao professor Cláudio, que proporcionou essa pesquisa, que eu amei muito de fazer, gente. É um tema muito gostoso, foi muito bom participar. Eu falava com ele que a gente, né, botava às vezes para assistir assim, um documentário. Vamos assistir o documentário, né, O Dilema das Redes. E a gente assistiu e debater, assim, poxa, vamos, né, ver essa perspectiva. Vamos ler tal coisa, e foi, assim, muitos materiais interessantes, foi uma pesquisa muito gostosa mesmo de se fazer, então agradecer, né, a Cláudia por desenvolver esse tema, de abrir assim, a minha mente para ver de uma forma, né, da musealização de si, né, o ego museu, que depois quando ele falou para mim desse tema, eu não consigo ver mais o Instagram da mesma forma, eu sempre vejo assim, né, nessa perspectiva. Então, obrigada, professor Cláudio, principalmente. Eu quero agradecer o convite, né, e claro, a atenção, a paciência de vocês, esse acolhimento maravilhoso, né. Então, agradeço aí, professor Rony, professora Manan, a todas, a todos que estão aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial à Brenda, porque eu fico muito feliz quando eu me deparo com estudantes, com bolsistas, orientandos, que querem, que têm a vontade, que a gente consegue construir uma relação de parceria, de troca, porque, assim, eu digo muito, muito tranquilamente, Brenda, eu tenho aprendido com você, como eu aprendo também com Lídia e com as outras orientandas, os outros orientandos, eu fico muito feliz com isso, tá?
Então, que quero me convidar também para voltar aqui para falar de arte, tá? Gratidão a vocês, tá? E sucesso nesse projeto maravilhoso. Tá. Professor, queremos. Professora Manan, eu acabei de te mandar uma mensagem aí de WhatsApp justamente para convidar o professor Cláudio para um outro espaço. Mas, por favor, até porque assim, eu não estou querendo acabar, já são quase 9 horas e eu estou achando tudo maravilhoso. Então, eu vou. Brenda, professor, depois eu vou pegar com o Brenda o contato do senhor, tá certo? Mas mais uma vez, tá bom? E eu quero pedir para os nossos alunos se inspirar em Brenda, né? Fazer 3 pós-graduações, 5 graduações, por gentileza, todas com muita pesquisa, iniciação científica, louca, né? Assim, sem para que fim de semana? Por favor, gente, vamos se inspirar, por gentileza, a gente está precisando aqui na UFOB. Maravilhosa, você é maravilhosa. Estou impressionada com você, viu? Ai, Manan, obrigada. Continue assim. Por isso que a gente dá tão certo lá no pós-cult, viu? Bem, claro. Um colado no outro, tá bom? Agradecer imensamente mais uma vez e reiterar o convite para a semana que vem, tá bom? Se cuidem, tá bom? Continuemos com todos os cuidados necessários para esse período que a gente está turbulento aí passar. Tá bom? Professor Cláudio, muito obrigada. Foi um mundo que se abriu. Brenda, querida, boa noite. Muito obrigada por tudo. Tá bom. Rony, beijão no seu coração. Tá obrigada. Gente, aqueles que não colocaram nomes, sobrenome,